Joia, maravilha. Então, boa tarde a todos e todas novamente. Eu sou Cíntia Rabelo, sou professora da UF e coordeno o projeto de extensão Labilínguas, que é o Laboratório de Formação Inicial e Continuada de Professores de Línguas e Tecnologias Digitais. Estamos aqui com a nossa equipe, a Joyce Armani Galli, a Andressa Molinari, também faz parte a professora Janaína, da UERJ, a Jéssica, que também está aqui participando com a gente. Tem mais alguém? A Tainá também está aqui com a gente, da UF. Mais alguém que eu esqueci da nossa equipe? Acho que, por enquanto, somos nós, né? Então, queria dar boas-vindas, né, a todos e todas. Essa nossa segunda atividade do ciclo de palestras do Labilínguas, né? A gente iniciou no mês passado, com a professora Adriana Rocha Bruno, da Unirio, que fez a primeira palestra. Hoje nós temos como convidado o professor Renan William, da UEL. Então, eu vou passar a palavra para a Joyce, que vai fazer uma breve apresentação, do Renan. Depois a gente passa a palavra para você, Renan, já agradecendo bastante pela sua disponibilidade em vir aqui participar e compartilhar com a gente, E depois, então, da apresentação do Renan, a gente abre para o debate, para discussões. Aí, eu, Joyce e Andressa, a gente vai se revezando aqui na mediação. Tudo bem? Então, Joyce. Então, Renan William, seja bem-vindo novamente no nosso grupo de extensão Labilínguas. E é sempre um prazer a gente se reunir para debater acerca das nossas angústias, das nossas inquietações, porque se ouvindo a gente se ajuda. Eu vou fazer então uma breve leitura aqui da tua apresentação. O professor Renan Williams é mestrando em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, especialista em ensino de língua inglesa pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, e graduado em Letras Português e Inglês pela mesma instituição. Atualmente é professor colaborador no Departamento de Línguas Estrangeiras na UEL e ministra workshops de aperfeiçoamento de práticas de ensino com tecnologias digitais. Suas áreas de pesquisa concentram-se nos temas formação de professores de língua inglesa e tecnologias digitais no ensino. Falei direitinho, Renan? Tem algo que tu queira acrescentar na tua Perfeito, Joyce. É isso mesmo, uma apresentação bem breve, bem simples, mas eu agradeço o convite. Eu participei não da última palestra, mas de um outro minicurso que vocês fizeram, então é muito legal agora estar do outro lado do papel, como ministrante. Eu queria dar boa tarde a todo mundo. Agradecer a Andressa também, que entrou em contato com a Michelle, comigo, para fazer o convite. A professora Michelle não pôde estar aqui hoje, então estarei conduzindo aí esse mini curso. E eu quero, inicialmente, falar para o pessoal assim, eu gostaria da participação de vocês. Vou fazer alguns questionamentos, vou colocar aqui uns links para vocês acessarem. Então, penso em algo mais interativo e não tanto voltado mais tão teórico, ok? Eu já vou começar mandando um link aí no chat. Deixa eu copiar aqui. E vou colocar o meu slide aqui na tela. Ok, só confirmem para mim se já está dando para ver. Se está tudo certinho. Está perfeito, Renan. Ótimo. Então, a professora já me apresentou, então, assim, não vou entrar mais nessa parte, mas eu coloquei ali um pouquinho da minha descrição. Eu trabalho com formação de professores voltado para a língua inglesa, mas muita coisa também é útil aí para outros professores. Quando a gente pensa em tecnologias digitais, temos, sim, recursos específicos, para algumas áreas, mas a maioria deles acabam sendo possível de adaptar para qualquer área. Eu até comentei com a Michelle antes, já tinha participado de um mini curso de vocês, então eu lembro que tem um pessoal do francês, tem um pessoal do inglês, então a gente pode ir compartilhando, e pegar também a fala da professora
anterior sobre falando que a gente vai se ajudar. Então, é nesse sentido mesmo que a minha fala está aqui hoje. Eu vou começar falando de pandemia, que eu acho que não tem como fugir desse tema, né? Não dá mesmo para fugir do tema pandemia. Quando a gente pensa em estudos sobre letramento digital, recursos digitais, tecnologias digitais e afim, isso não é um assunto novo, é um assunto que está há tempos aí sendo pautado, mas a gente viu uma grande transformação a partir da pandemia, justamente por esse momento de migração forçada. A gente já estudava sobre isso, já falava sobre a necessidade de formação continuada, uma maior formação inicial voltada às tecnologias digitais, mas a pandemia meio que colocou todo mundo, agora vai, porque é assim que a gente precisa fazer, é o jeito que está aqui. E eu queria perguntar para vocês como foi o começo ali, porque a nossa fala, essa fala de hoje, ela podia estar sendo totalmente diferente se nós não tivéssemos esse momento de migração forçada com a pandemia. Talvez isso seria presencial, né? Não estaríamos utilizando esses recursos de agora, e não é por aquele viés de lado bom e lado ruim, não, é pensando no que está aqui para a gente agora. Então, só quem puder ligar o microfone aí rapidinho, como foi para vocês no começo? Foi fácil? Vocês já usavam recursos digitais antes e só adaptou? Ou realmente foi aquele momento de, meu Deus, o que eu faço? Tipo aquela tela que está aparecendo ali de erro e pânico, tela azul. Como é que foi? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Oi, Renan, eu sou a Fernanda. Eu sou professora de língua inglesa em uma escola bilíngue e também em um curso. E eu lido com young learners, né? Para mim foi fácil de conseguir me adaptar, mas foi bem difícil ajudar os meus alunos. Consegui ajudar os alunos e os responsáveis deles. Eu tive grande dificuldade. Perfeito, Fernanda. Obrigado pela sua contribuição. Alguém mais? A Aline colocou ali no chat que foi muito difícil, não tinha para onde correr. Roberta? Foi difícil também, Renan. Foi uma coisa inesperada, né? E que a gente foi um momento muito duro também, de muita pesquisa, muita tentativa e erro, né? E a gente vê que muita coisa que a gente tinha medo ali no começo, agora a gente até prefere, né? Mas foi um momento de pane geral, eu diria. Ok, obrigado, Roberta. Rodrigo? Meu sentimento, no caso, para mim, realmente não foi tão difícil. Eu já estava acostumado com tecnologias digitais, já estava seguindo essa linha, sabe? Eu faço pesquisa nesses ambientes, mas para os alunos foi em termos da tecnologia, não foi difícil para mim, foi mais difícil, digamos, psicologicamente, porque toda uma rotina que a gente não tem mais, toda uma estrutura que a gente perde com o trabalho remoto. E, de uma certa maneira, gerou uma certa dificuldade para os meus alunos. Eu trabalho com adultos, principalmente. Muita gente resistente à tecnologia, que teve que encarar essa crise, no caso, né? Eu não posso mais viver alheio à tecnologia. E justamente esse pessoal que deu um pouco mais de dificuldade de trabalhar, né? Mas é um pessoal que foi... A maior dificuldade realmente foi os alunos se adaptarem, né, quando era o caso. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela sua contribuição também. A Márcia colocou ali no chat que foi terrível. Então, assim, pessoal, agradeço a contribuição de vocês. É interessante a gente ouvir porque tem ambos os lados. Tem o pessoal que foi mais fácil, tem o pessoal que foi muito difícil, tem o pessoal que olhou um pouquinho, foi fácil com os alunos, mas foi difícil com os pais. Então, tudo isso, assim, a gente não está sozinho. Eu já trabalhava com tecnologias digitais antes, na sala de aula, como aluno, como professor, já estudava sobre, mas para mim também teve o lado difícil, né, o lado desafiador, que além de todo aquele momento de adaptação para a gente no sentido de práticas, é aquele momento de pânico, a gente agora parece que está tão longe, né, mas o início lá da pandemia em 2020 foi assustador de diversas formas, né. Acho que todo mundo vai lembrar, passando álcool em tudo, aquele desespero, não quero nem sair na rua. Então, muita coisa estava ocorrendo e, nesse momento,
mesmo para quem já tinha uma facilidade com as tecnologias digitais, que era o meu caso, tinha uma preocupação muito grande se os alunos estavam mesmo aprendendo, se eles estavam participando, como que estava sendo a recepção deles sobre essas tecnologias, se eles tinham acesso, se eles não tinham. Então, a gente acabou tendo um trabalho dobrado. Para quem lida com young learners, com crianças e adolescentes, ainda tem a preocupação com os pais. Muitos desses pais, às vezes, não são letrados digitalmente, às vezes o máximo que eles conseguem fazer é ali o WhatsApp, uma rede social, e a gente precisa também refletir um pouquinho sobre isso. Então, novamente, eu acho que a pandemia possibilitou com que hoje, possibilitou não, ela forçou a gente a entrar nesse assunto da tecnologia, e aqui estamos. A minha questão para vocês é a seguinte, mesmo pensando aí no momento agora, vou mandar o link para vocês aí no chat. O quão presentes estão as tecnologias digitais nas suas práticas docentes? Sejam sinceros, ok? Nas práticas docentes de vocês. Muito presentes. Utilizo esporadicamente, ou mais ou menos, a gente pode colocar ali, ou nada presentes. Vocês podem acessar o link que eu coloquei no chat, ou vocês podem entrar naquele link que está ali, slido.com, e colocar o código GLEUFF, ou escanear o QR Code. Então, tem 200 formas de acesso diferentes. Vamos tentar deixar o mais fácil possível, tá? O link está ali no chat. Eu já vi que algumas pessoas responderam. Só aguardar um pouquinho, aí a gente já passa para frente para ver como que são as respostas aí de vocês. E tá tudo bem, mesmo que sejam nada presentes. A gente está aqui hoje para isso, para compartilhar conhecimento, para que a gente possa ter essa discussão, se ajudar, né? Eu acho que eu gosto muito dessa questão colaborativa. E essa questão colaborativa, lembrando aí do momento inicial da pandemia, foi algo que ocorreu muito. Eu lembro que a gente tinha grupos de professores e a gente estava ali mandando materiais, ensinando, fazendo tutorial, gravando tela, mandando print. É uma coisa que é impressionante. Nesses momentos, a gente precisa mesmo desse suporte. Então, deixa eu passar aqui e ver a resposta de vocês. A maioria colocou ali muito presentes e alguns utilizam esporadicamente. Não tem ninguém aqui que está no nada presentes, né? Se tivesse alguém que estava ali no nada presente também, esse é o momento, essa fala é também para essas pessoas. Perfeito, pessoal. Eu gostaria de começar com esse questionamento, que é uma fala da Anelisa Ribeiro, na verdade. Que razões fazem com que o professor não programe as suas aulas aproveitando os recursos tecnológicos que poderiam melhorá-las? Tá? A ideia aqui não é as tecnologias vão substituir o professor, ou, nossa, tecnologia deixa a aula perfeita, milagre. Não é milagre, né? Não tem o Harry Potter ou, sei lá, um santo aqui que resolve tudo. Mas o que vocês acham? Quais eram as razões para vocês, antes de começarem a ter práticas com o uso de tecnologias digitais, e que razões vocês veem nos colegas? Colegas que falam, eu não quero aprender sobre isso, ou que não buscam aprender sobre isso. Só um pouquinho, queria ouvir um pouquinho de vocês. Carlos colocou ali, medo de usar tais tecnologias. Ok. Resistência dos alunos em Resistência dos alunos. Porque os alunos é que têm medo da tecnologia, ou não sabem usar, ou acham que atrapalha, né? Ou, às vezes, até uma falta do próprio professor em sei usar a tecnologia, mas não sei como implementa em sala de aula. Porque Perfeito, são Rodrigo. duas coisas completamente distintas. Vejo isso usuário também. e ser professor. JW English. Jordan, Renan, eu acredito que isso esteja também muito atrelado, Renan, ao público. Por exemplo, eu venho de uma realidade de escola pública, então, assim, muitos alunos ainda não têm acesso a diversas tecnologias. Então, muitas vezes, isso faz com que os professores eles acabem não inserindo essas novas tecnologias, né? E utilizando elas aí. Perfeito, muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguém, pessoal? Falta de intimidade com as plataformas e falta de recursos digitais nas escolas. E a Cíntia colocou ali falta de formação tecnológica. Renan, assim, tecnologia no caso assim, muitos usam o slide e PowerPoint, é tecnologia. Eu acho que o que dificulta aqui o uso realmente é a conexão. Que a gente vai trabalhar com crianças, com jovens ou com adultos, e cada um vai ter uma realidade, né?
Na pós-graduação, por exemplo, acho que a gente conseguiu atravessar razoavelmente bem as aulas de período remoto, né? Mas quem trabalha com criança ou em comunidade muito pobre não tem esse acesso. Então, assim, não a tecnologia por si só, mas a tecnologia digital que envolva conexão. Aí que complicou um pouquinho. Acho que aí está a dificuldade em não se programar as aulas assim. É o chamado ambiente infopobre, que eles brincam, né? Pois é. É mais difícil lidar com isso. Realmente, Cláudio. Joyce? Então, Renan, tudo que foi listado aqui no chat vai ao encontro dos problemas, mas a gente tem que considerar basicamente o contexto, né? A escola pública, ela tem muitas restrições de toda a ordem, sobretudo estruturais, e às vezes a gente tem a vontade de fazer, mas não tem a conexão, não tem o aparato, né? A pessoa tem formação, então acho que isso no contexto público tem que ser ponderado, né? E no privado tem outra realidade, outras demandas, outras angústias também. Mas é determinante a gente perceber a diferença desses dois contextos de educação. Né? Perfeito, Joyce. Eu vou reunir tudo o que o pessoal falou, que é essa questão mesmo da gente contribuindo, né, e se ajudando. Eu já vi muita fala no sentido de, eu não sei muito como uso e eu tenho medo de usar. Fala no sentido de, os alunos não gostam, os alunos têm resistência. Então, tratar de educação, a gente nunca tem uma solução simples, né? Eu costumo até falar para os meus alunos ali no curso de letras, quando a gente ouve, nossa, tem lá uma fala de político que vai resolver todos os problemas, aquela coisa mágica, eu já dou uma desconfiada, porque não é bem assim, são muitas nuances, são muitas questões que estão atreladas. Quando a gente pensa um pouquinho sobre formação, a minha pesquisa ali no mestrado é sobre formação inicial, que eu acho que o inicial, a base, ainda está muito em falta. A gente hoje está trabalhando um pouco mais com a continuada, né? E a continuada, ela reúne todo mundo. Ela reúne o pessoal que ainda está na graduação, ela reúne o pessoal que já está há muito tempo na escola, né? Reúne o pessoal que está na pós-graduação, mas a base ainda é muito importante. Então, a gente tem que brigar muito por isso. E brigar muito também para que a gente possa ter esses recursos nas escolas, para que a gente possa ter maior equidade, né? E eu sei que essa briga, ela é difícil, porque essa é uma briga na escola, essa é uma briga com os pais, é uma briga com a gente mesmo, é uma briga com o político, é uma briga muito grande, né? E eu acho que isso é muito parte da vivência professor. Eu tenho um aluno que ele está fazendo a segunda graduação agora em letras, mas ele também fez filosofia. Um dia ele parou a nossa aula para comentar sobre isso, porque a gente estava falando sobre a LGU aqui no Paraná, e ele falou, olha, ser professor é isso, é uma luta constante, você nunca para, né? E a gente tem que aceitar que isso faz parte da profissão, é lutar constantemente. E eu penso na questão da equidade, porque nós vemos que as tecnologias, elas podem estar inseridas, e hoje a gente tem essa visão de que os nossos alunos são nativos digitais, porque eles nasceram na era da tecnologia, porque todo mundo já nasce e tem um celular na mão, mas não necessariamente isso quer dizer que essas pessoas são letradas digitalmente, que elas usam esses dispositivos de forma crítica, que elas sabem consumir informação, buscar por informação, produzir conhecimento a partir desses dispositivos. E a gente vê muito que escolas, institutos particulares estão investindo, às vezes, em equipamento, às vezes em formação, e a gente ainda está tendo esse vão muito grande entre o ensino público e o ensino privado, por conta de todas essas questões. O que o Cláudio comentou é muito válido. A gente vê muito, a escola tem um laboratório, a escola colocou TV, colocou isso, mas não tem uma boa conexão, né? Ou não tem uma estrutura para realmente gerenciar aquilo. Eu já vi muito um colégio que eu fiz estágio mesmo, tinha um laboratório, os computadores funcionavam, mas não tinha uma pessoa para dar auxílio para os professores. A bibliotecária tinha que se dividir entre biblioteca e sala de informática, e a bibliotecária não tinha formação para ajudar os professores que também não tinham sido formados para utilizar aqueles recursos. Então, no fim, ninguém usa, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre tudo isso. Mas ainda assim, eu acho que as pequenas ações, elas contam. E a gente vai fazendo de gotinha em gotinha. Também é algo que a gente pode colocar ali junto com a luta, né? Algo que faz parte da vivência docente. Obrigado pelas contribuições aí de vocês. Novamente, eu vou destacar esse lado
que a minha visão e a visão de muitos dos autores que a gente vê agora não é essa visão de tecnologia como, meu Deus, uma super inovação, um milagre, vai resolver todos os problemas. Mas é uma questão da gente pensar em as tecnologias digitais fazem parte da nossa vida. E nós temos uma escola que às vezes ainda está naquele modelo de educação bancária, que já não é um modelo que condiz com a realidade que nós temos agora. E se a gente pensar um pouco nas pesquisas que tentam fazer essa visão aí do futuro, né? O futuro, ele não sendo mais pessimista do que eu já sou, mas o futuro, às vezes, ele está um pouquinho obscuro em vários sentidos. A gente sabe que o mundo está caminhando para várias inovações, tecnologia fazendo parte da nossa vida em vários sentidos, e isso também pode gerar grandes problemas. Então, consultar uma informação hoje é muito fácil, porque ela está aqui na palma da nossa mão. Então, essa educação bancária já não bate muito com a realidade que nós temos hoje. Então, a ideia não é que os computadores substituam os professores, que as tecnologias resolvem todos os problemas, mas que a gente pode trazer esse universo que já faz parte da nossa vida em vários sentidos para a sala de aula também, para que a gente possa crescer, inovar, compreender como isso faz parte da nossa vivência em sociedade. A gente falou muito sobre a questão das fake news, como que isso pode ser trabalhado na escola. Isso é parte de tecnologias, de internet, desse mundo globalizado que nós temos hoje, desse mundo de informação, para a gente saber navegar. Então, a ideia ali dessa sala de aula, que a gente considera inovadora, é aquela em que os alunos reunidos em torno de equipamentos, eles trocam ideias com o professor, com os seus pares. Então, o professor também não tem mais aquele papel que nós tínhamos, que é o professor que conduz tudo. O professor também está ali para mediar, né, para ajudar nesse acesso. E, afinal, todo mundo sabe que a gente precisa dessa sala de aula em que a gente se permite aprender. Eu gosto muito de práticas que trazem um pouco da vida dos alunos para a sala de aula, porque às vezes a gente separa muito. Às vezes a gente quer viver esse mundo da sala de aula, esse mundo da escola, e o mundo lá fora é o mundo lá fora. Mas redes sociais fazem parte das práticas dos alunos, e elas podem ser trazidas também para o trabalho de línguas, por exemplo, né? Mesmo que isso seja de forma, às vezes, um pouco assíncrona. Então, vamos pensar um pouquinho sobre letramento digital, antes de eu entrar na parte mais prática da coisa. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas definições. A primeira delas traz a ideia de letramento digital como um conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Então, é uma definição que ela não é recente, é uma definição lá de 1999. Voltando naquela ideia, muitas vezes a gente fica um pouquinho pensando que isso, as discussões sobre tecnologia é super recente, está acontecendo agora. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma evolução muito grande nas tecnologias digitais, mas a gente já fala sobre isso há muito tempo. Né? Então, essa é uma definição válida aqui para a gente, pensar em técnicas, em tudo que reúne isso, saber usar, né, entender o para que usar, o que serve aqui. E eu trouxe também uma outra definição, ela está um pouquinho mais extensa. Então, a compreensão, atitude e capacidades dos indivíduos de usar apropriadamente ferramentas digitais e mecanismos para identificar, acessar, gerenciar, integrar, avaliar. Então, nós temos vários verbos ali. Analisar e sintetizar esses recursos digitais. Então, essa definição é um pouco mais ela é um pouco mais abrangente, né? E construir novos conhecimentos a partir disso, comunicando com os outros em um contexto de situações específicas da vida. E isso é o que já ocorre no sentido das tecnologias fazerem parte da nossa vida, no acesso à informação, do jeito que a gente utiliza o nosso dinheiro, do jeito que a gente se comunica, do jeito que a gente consome conhecimento, acho que praticamente tudo, né? Visando permitir uma ação social construtiva e refletir sobre este processo. Então, essa é uma definição ali do Martin e Grutjesik, e ele traz uma outra coisa que eu acho relevante para a gente aqui agora. É pensar nos níveis de letramento digital. Então, a gente vai começar ali da parte de baixo. Digital competence, a competência digital, envolve, então, a questão de conceitos, habilidades. A gente passa para o digital usage, que seria o uso,
e Digital Transformation. Eu fiz só um recorte, algo bem breve, para a gente poder caminhar depois para a parte mais prática. A questão da Digital Transformation, então, o terceiro nível, é o momento em que a gente vai pensar, a partir desse uso, a partir dessas concepções, o que a gente pode entender e criar, e inovar, e realmente transformar, que é a ideia geral ali, né, do terceiro nível. Para comentar um pouquinho mais sobre isso, peguei um trechinho aqui. Então, o primeiro nível, ele é a base desses níveis. Primeiro, a gente precisa compreender como usar. E muitas vezes esse é o primeiro medo de muitos professores. Eu não sei usar, então eu não sei como aplicar isso, eu vou passar vergonha na frente dos meus alunos, eu não vou saber o que criar a partir disso. Então, eu vejo que, às vezes, nós temos formações que são mais instrumentais, e elas também são válidas, né? Assim como as formações mais teóricas. A gente precisa fazer esse momento de teoria e prática. O professor, ele pode ter muito dessa questão prática e, às vezes, não ter muito dessa questão teórica e, às vezes, não ter a questão prática, e vice-versa também. Elas precisam estar unidas. Quando eu comentei sobre a formação inicial, eu olho um pouquinho sobre a minha própria formação, o meu curso de letras. Eu não tive um curso de letras em que as tecnologias digitais faziam parte das aulas ou que faziam parte das nossas discussões. Para levar isso para a sala de aula, para levar isso para o estágio. Eu fiz PIBID e eu acho que o PIBID foi o único momento em que nós realmente, alunos e professores, sentamos e pudemos discutir um pouco melhor, mas não necessariamente uma formação voltada para isso, né? A não ser um artigo que a gente discutiu aqui ou ali, mas é algo bem esporádico. Então, ainda tem essa falta. E eu não me formei há tanto tempo atrás. Eu fiz meu curso de letras de 2014 a 2017. Então, é bem recente até, né? Então, não faz muito tempo assim. Olhando agora para a realidade que nós temos, né, nesse momento, acho que a gente ainda não pode colocar como pós-pandemia. Muito triste, eu já queria estar falando sobre pós-pandemia. Mas é talvez um pós-ensino remoto. Eu, por exemplo, já voltei à sala de aula presencial. Então, nesse momento do pós-ensino remoto, nós já tivemos, acho que como a própria Cíntia comentou no comecinho, né, coisas que a gente sente falta, que a gente fazia no remoto, e agora a gente queria estar continuando a fazer aqui no presencial. Então, nós tivemos aí uma certa transformação, e isso possibilita também uma mudança de currículos, uma mudança de mindset e de práticas. Eu vejo hoje muitos professores que já incluíram isso recursos digitais nas suas práticas, às vezes não necessariamente nas suas práticas na sala de aula, mas na sua vida como professor, para o preparo de suas aulas, para o consumo de informação. Isso também, às vezes, fica um pouco em falta. Então, esse primeiro nível, a competência digital sendo a base, ele engloba desde as habilidades visuais, manuais, habilidades mais complexas, como a avaliação, a abordagem conceituais, e também essa questão de atitude a partir desses recursos. Essas habilidades são ativadas de acordo com as demandas da situação de vida específica que os indivíduos estão vivendo no momento, e também as expandem conforme a necessidade. Para a gente compreender um pouquinho isso, e saindo um pouco do contexto sala de aula, quando nós fomos apresentados ao PIX, que foi no ano passado, né? Eu acho que o PIX foi liberado no ano passado, no finalzinho do ano. Foi uma transformação. Então, hoje, o PIX, vamos dizer que já tem um ano na nossa vida, hoje o PIX faz parte da nossa realidade em vários sentidos. Todo lugar que você vai, se a pessoa não aceita cartão de crédito, ela aceita PIX, ou tem lá um QR Code para você escanear o código, ou alguém está passando o CPF, o e-mail, o telefone celular. Mas ainda temos pessoas que não têm acesso a esse recurso ou que não tiveram acesso à informação sobre o que é esse recurso ou como que eu cadastro, né? Recentemente, eu acho que tinha uma colega que ela me falou, eu não tenho Pix porque eu não soube cadastrar lá no aplicativo do banco. Então, ela não soube aonde no aplicativo do banco ela entrava para cadastrar um número de telefone, um CPF ou algum tipo de código para que ela pudesse utilizar desse recurso na vida dela.
e que é um recurso que tem como objetivo facilitar as nossas transações financeiras, e isso é parte, né, de uma situação de vida específica. Uma situação de vida que está totalmente fora do nosso contexto de sala de aula, mas que também envolve a questão do letramento digital, também envolve a questão de utilizar esses recursos, compreender a função, utilizar de forma crítica. A gente precisa pensar também um pouquinho sobre isso. Esses mesmos autores, eles dividem essa competência digital em 13 processos. Está aqui em inglês, eu acho que depois eu posso até compartilhar o slide com vocês, falo com a Andressa, né? E aí o pessoal pode tirar ali um recorte. Então, tem o processo, o statement, né? Então, entender o problema, o que você precisa resolver, a identificação, o acesso, a avaliação, interpretação. Eu não vou entrar muito nisso, mas a gente vai fazer um pouquinho isso a partir dos recursos que eu gostaria de apresentar. Então, primeiro a gente olha, eu tenho um problema, como resolver esse meu problema. Eu preciso entender, a partir do recurso, como que eu posso aplicar esse recurso, como que eu posso usar o recurso, né? Então, a questão instrumental, integrar esse recurso nas minhas práticas, compreender o que eu posso criar a partir desse recurso. Então, são alguns processos ali que a gente precisa colocar a partir da competência digital. O segundo nível são os usos digitais. Então, esse seria o mais crucial. Então, a aplicação de todas essas competências no meu contexto. E o terceiro nível, após essa aplicação, é a gente entender como que a gente consegue criar transformações, mudar mindset, criar novas práticas, fazer algo que seja significativo a partir do domínio desses recursos, desse conhecimento. Novamente, algo mais breve sobre os níveis de letramento digital, mas para a gente entender um pouquinho também sobre como vai além de só saber usar. Eu acho que isso era um pouco da fala do Rodrigo. Às vezes o professor sabe usar, mas ele não sabe como aplicar isso no contexto de sala de aula. Ele não compreende esse lado da gente tentar até ser criativo, né? Como que eu posso usar isso, para que função, de que forma, a criatividade com a criticidade. Eu separei alguns recursos, 2, na verdade, principais para as habilidades orais e 2 principais para as habilidades escritas. Existem vários outros aí, se a gente for pesquisar, a gente vai fazendo uma listinha, né? Eu gostaria só de falar, pessoal, aquele link que eu mandei para vocês antes, mantenham ele aí, depois vocês podem abrir de novo, que eu vou ter mais uma pergunta mais à frente. Esse primeiro recurso, ele é voltado para as habilidades orais. Eu já utilizei esse recurso com os meus alunos em alguns momentos. Utilizei no contexto de sala de aula presencial, que os alunos fizeram uma atividade em casa, como parte de um trabalho, e isso lá em 2017, então bem antes de qualquer contexto de pandemia, e utilizei agora em que as tecnologias já faziam parte da vivência ali dos alunos no sentido de ensino, né? E eu tive ali, às vezes, até umas experiências diferentes, recepções diferentes desses recursos. Então, eu vou passar aqui para o primeiro, que essa plataforma é chamada Flipgrid, ou também Flip. Eu acho que eles mudaram o nome recentemente, eu coloquei ali os 2 nomes para que seja mais fácil de encontrar depois. Então, essa plataforma, ela é com um trabalho visual, né, audiovisual, na verdade. Então, com vídeo e áudio. Para nós que estamos num contexto de ensino de línguas, isso é muito prático. Então, você pode colocar temas ali, criar tópicos, e discutir tópicos fora de um momento de sala de aula, utilizar para momentos de avaliação, né, para uma continuação daquilo que nós trabalhamos na sala de aula. Joyce comentou ali que já utilizou. A experiência do Flipgrid também ela é bem simples. É uma plataforma que às vezes os alunos podem utilizar a câmera, quem não tem um computador pode usar o celular, né? Às vezes você pode usar o celular do colega, você não precisa necessariamente criar uma conta na plataforma. Hoje, como nós temos muito desse uso do Google Classroom, também tem essa integração. Você pode conectar o Classroom com o seu Flipgrid e ele vai sincronizar ali automaticamente com o e-mail dos alunos.
e a partir dela a gente consegue gravar pequenos vídeos. O professor pode selecionar ali o máximo de minutos que esses vídeos podem ser e utilizar vocabulário, né, revisar o conteúdo que está sendo trabalhado, entender um pouco mais sobre o que os alunos sabem, permitir que os alunos compartilhem a sua voz. Esse, na verdade, é até uma fala da própria plataforma, né? Share your voice. Eu acho que alguém estava com a mãozinha levantada aqui e acabou de sumir. A Liliana. Liliana, você quer comentar alguma coisa? Boa tarde, dá licença. Só uma rápida pergunta. Essa plataforma, ela é gratuita? A gente consegue ter acesso a ela de forma gratuita? Sim, de forma Ou não? gratuita. Ah, perfeito. Obrigada. No problem, sem problemas. Vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu acho que a melhor coisa é colocar vocês para praticar. Assim a gente olha um pouquinho o lado aluno e o lado professor. Né? Então, eu criei aqui um código para vocês, uma sala para vocês. Antes da gente entender o momento sobre utilizar isso na sala de aula, vamos utilizar como aluno, como participantes ali da sala. Né? Então, criei aqui uma sala para vocês, recursos digitais, tá com o meu nome, e tem um tópico. O tópico, quem é você? Nesse tópico, que eu gostaria que vocês fizessem bem rapidinho, é gravar um pequeno vídeo, quem puder, pode ser pelo computador, pode ser pelo celular, vocês podem acessar ali pelo código que eu vou compartilhar, se apresentando. Como nós temos línguas diferentes, a gente pode talvez se apresentar em línguas diferentes, ok? Eu também posso fazer um vídeo e colocar ali para vocês. Então, até coloquei quem é você, who are you, e não vou me arriscar no francês e no espanhol. Isso aí eu vou deixar com os professores do francês e espanhol, tá? Então, o código é esse aqui, vou compartilhar novamente. Vou mandar o link para vocês e também o código. Só um minutinho, estou copiando o link e já disponibilizo no chat. Então, o link é esse, vocês podem acessar o link, não precisa criar conta, eu acho que pode logar com conta do Google, Gmail, ou Hotmail, ou Outlook, dá para conectar essas contas. Vocês podem acessar o link que eu coloquei no chat, ou escanear o código que está ali, e gravar esse pequeno vídeo. Eu vou colocar um tempinho aqui para vocês fazerem, pode ser algo bem curto, só fala o nome de vocês, fala de onde vocês são e tá ótimo, só para a gente entender como é que utiliza, tá? Vou até gravar aqui também juntos. Será que a gente pode começar? O código é esse que está aqui no chat, ó. Vocês podem abrir esse link e ele vai direto para vocês poderem logar. Se alguém puder me avisar se deu certo, se conseguiu abrir. Ô, Renan, então não é código, é o link, né? Isso, é o link. É que ele já vai junto com aquele código que está ali no link. Está gerando essas perguntas. É um link que dá acesso ao código, isso aí. Isso, perfeito. Vai ter um botãozinho para vocês gravarem. Eu vou abrir aqui no meu também. Só confirmem para mim quem conseguiu acessar, que daí eu coloco um timer aqui, um cronômetro para a gente poder fazer. Coisa bem rápida. Conseguiram? Ok. Rapidinho, pessoal, só gravar, mandar, e aí depois vai aparecer. Vai ficar disponível também depois que a gente finalizar esse momento que a gente está tendo aqui, então vocês vão poder acessar, ver aí o dos colegas. Até por isso a ideia de vocês se apresentarem nas línguas que vocês trabalham ou em línguas que vocês conhecem, acho que seria mais divertido. Vou colocar aqui um cronômetro, então, 3 minutinhos. Uma musiquinha de elevador. Ô, Renan, uma dica, deixa sem musiquinha que pode atrapalhar a gravação, né? Obrigada. Tem um cronômetro ali rolando, pessoal. Quem passar do tempo não tem problema. Eu coloquei um mínimo de 3 minutos, mais 2 minutos. Eu vi aqui que a Ana já entrou, a Andressa. Eu entrei, mas ele tá pedindo para fazer login, né? Eu tô colocando aniversário, fazendo todo o login, não consegui
entrar sem fazer uma conta. Ele pediu o login. Pelo menos para mim, com o link, ele está perguntando quem é você e está mandando fazer toda uma conta. Então, talvez eu demore um pouquinho. Tudo bem, Luciana. Eu acho que a Andressa já conseguiu fazer o dela. Renan, você poderia colocar o QR Code novamente, por favor, na tela? Que eu estou entrando pelo aplicativo e ele dá essa opção de logar pelo QR Code. Aqui. Obrigado. Quem já conseguir, manda um joinha no chat, para a gente saber que vocês já finalizaram. A gente vai fazendo uma contagem aqui de quem já fez. Pessoal, mais um minutinho. Vi que alguns aqui já fizeram. A gente pode visualizar o que vocês fizeram. Cíntia já mandou, a Luciana. É até legal que a partir disso, às vezes, a gente vê pela primeira vez o rosto dos alunos. Aconteceu isso comigo no ano passado. Aluno que nunca vi na vida, porque não tinha foto, não ligava a câmera nunca. A primeira vez que eu fui ver o rosto deles foi a partir de uma atividade assim. É até estranho. Aqui, Roberta, o QR Code. A Joyce mandou o link ali novamente. Pessoal, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou mostrar aqui o que do pessoal que já fez. Ó, então, a gente está novamente na visão do aluno, pensando aí em como que isso aparenta, né, para o aluno. Então, nós temos o tópico, quem é você? É um tópico bem simples, um tópico introdutório. Para quem trabalha com línguas também, é bem legal fazer aí no começo de uma disciplina, no começo do semestre, a gente conhece um pouquinho mais dos alunos e cria esses vínculos. Então, 10 pessoas aqui já responderam, tá? Eu não vou clicar aqui na imagem de vocês agora, depois vocês podem acessar e conhecer mais sobre uns aos outros. Então, nós temos ali o da Maria Elisa, o da Joyce. Vocês podem fazer essa gravação tanto pelo computador quanto pelo celular. No celular dá para baixar um aplicativo também que é bem leve, ele funciona
bem tranquilamente. A maioria dos meus alunos conseguiu usar. Acho que a Roberta comentou aqui que não conseguiu usar no Safari, né? No navegador da Apple. Eu vejo que o Safari, às vezes, dá alguns problemas de compatibilidade com várias coisas. Então, de vez em quando, a gente pode ter algum problema assim mesmo. Aliás, estamos suscetíveis, né, a problemas tecnológicos. Isso acontece o tempo todo. E aqui nós podemos assistir o vídeo dos colegas. Vou clicar aqui só no vídeo da Cíntia. E ele aparece para a gente o vídeo. Se for gravado e o professor já tiver configurado uma língua específica, ele pode criar também legendas automáticas, o que às vezes é muito bacana, porque às vezes o aluno não entendeu o que foi dito, tem a legenda também não é perfeita, mas ela pode ser funcional, então dá esse suporte ali para a gente. É possível que a gente responda o colega, então eu posso colocar aqui um comentário, né? E é possível também que a gente responda no formato de vídeo. Eu não habilitei aqui no formato de vídeo, mas eu fiz uma atividade em 2018 com os meus colegas, que essa atividade tinha, com os meus alunos, essa atividade tinha parte 1 e parte 2. A parte 1 era expor a opinião deles em inglês, era um grupo avançado sobre um tema que nós estávamos trabalhando, então foi uma atividade para dar continuidade no que nós estávamos vendo em sala. E a parte 2, eles iam responder o comentário de um outro colega, também gravando um vídeo. Então, eu concordo com a tua opinião. Então, nós trabalhamos também frases, né, nesse sentido de concordar, de discordar, de incrementar alguma coisa na opinião do colega. E foi divertido ver os alunos respondendo, quais eles queriam responder também. Às vezes o comentário de um colega foi mais polêmico, então teve mais respostas do que o do outro. Então, existem essas possibilidades. Eu acho que a Liliana me perguntou no começo se a plataforma era gratuita. Ela é gratuita. Assim como toda essa discussão que a gente está fazendo, né, sobre recursos digitais, sobre como a gente precisa lutar por esses recursos, por formação, é também importante a gente ter essa visão crítica sobre esses recursos. Muitos desses recursos são gratuitos e a partir do momento que eles se tornam populares, eles se tornam recursos pagos ou com assinatura. Então, isso tudo é parte do mercado que nós temos hoje também. E as tecnologias educacionais ganharam um espaço maior com a pandemia. E esse mercado de tecnologias educacionais também, né? O Kahoot, que eu acho que é uma plataforma muito conhecida para a criação de quizzes, por muito tempo ele foi totalmente gratuito, até que ele conquistou um banco de usuários grande e se transformou numa plataforma com a versão gratuita, que é uma versão básica, e uma versão paga, que você tem todos os recursos. Então também é importante a gente ter essa noção dessa visão mercadológica desses recursos todos. Por enquanto, o Flip, ou Flipgrid, é uma plataforma gratuita. E existe também a possibilidade de você entrar em contato com outros professores que utilizam essa plataforma, o que é muito legal. Eu também fiz isso há um tempinho atrás, acho que em 2020, começo da pandemia, eu entrei em contato com uma professora da Espanha e nós fizemos um trabalho colaborativo com os nossos alunos. Criamos um grupo em que os alunos dela e outros alunos de uma outra colega puderam criar também um espaço para estar compartilhando ali em inglês. Eram alunos das turmas de língua inglesa, e foi muito divertido, né, porque a gente vê sotaques diferentes, nacionalidades diferentes, e foi interessante ver essa proposta em jogo, tá? Eu vou voltar para cá, então, como vocês puderam ver, é bem simples, a gente entra, faz a gravação, envia. O professor depois ele pode configurar algumas coisas, então você pode configurar para que a gravação só apareça a partir do momento que você aprove. Isso também é legal, às vezes, para evitar algum tipo de pegadinha, algum aluno que está querendo enviar alguma coisa que não deveria. Aqui eu permiti que vocês enviassem o vídeo logo que vocês gravassem, já ia aparecer ali para todo mundo, porque eu acredito que ninguém ia fazer nada, né? Mas às vezes a gente tem lá os alunos adolescentes que vão enviar um vídeo aleatório, um meme do YouTube, então isso pode ocorrer. E para configurar no formato professor, também é bem simples. Eu entrei aqui na minha página, em que eu já tenho salvo tudo que eu fiz, né? Então, desde ali de 2018 até agora. E aqui também o que nós acabamos de utilizar. Então, vocês vão acessar esse link que eu tinha mandado para vocês, né? O flip.com ou flipgrid.com, também vai entrar nessa página. Vou mandar aqui novamente no chat, quem quiser salvar, tá? E depois
que vocês fizerem ali a conta de vocês, tem aqui a opção de criar um grupo. A plataforma não está disponível em português, então ela está disponível em inglês e mais algumas outras línguas. Então a gente vem aqui no grupo, Create a Group, criar um grupo. Você vai dar um nome aí para esse grupo, então grupo teste. Vocês podem personalizar com uma imagem de capa, e aqui tem as nossas opções importantes aí para o contexto de professor, né? Anyone with the link, qualquer pessoa com o link, que foi o que nós fizemos aqui agora, ou apenas pessoas que você aprovar. Essa aprovação ela pode ocorrer da seguinte forma: você pode digitar o e-mail de todos os alunos aqui, ou a gente pode também, se a sua universidade, a sua escola está utilizando algum domínio específico, né? Por exemplo, na UEL, nós temos os e-mails @uel.br. Eu posso digitar @uel.br e qualquer pessoa que tiver um e-mail @uel.br pode participar. E aí ele meio que configura para só esse domínio. Ou a gente pode também utilizar a opção do Classroom. A opção do Classroom, a gente faz login ali com a nossa conta e você sincroniza com alguma sala de aula específica. E assim ele já vai entender que todos os alunos que estiverem naquela sala de aula podem participar desse grupo. Automaticamente ele já vai fazer essa sincronização ali com os e-mails. O que a gente precisa só deixar claro para o aluno é verifica qual e-mail que você está acessando, senão não vai dar certo, né? É importante, às vezes, a gente ter o controle, e aí também entra na questão do domínio dos recursos digitais, para que a gente possa evitar, né, alguns tipos de problemas. No começo da pandemia, a gente teve muitos professores comentando, eu criei um link para minha aula, mas os alunos enviaram o link para outras pessoas e tinham convidados que eu não queria participando. Então, essas são questões de privacidade que a gente também precisa refletir um pouquinho. Eu vou colocar aqui os alunos com o e-mail UEL, só para dar um exemplo. A gente vai ali no Create e pronto, ele vai criar o grupo. Ele já gera o link para a gente, né? Posso copiar esse link a partir daqui ou copiar também o código, o QR Code. Eu copiei daqui mesmo. Você faz o download, pode inserir aí mandar essa imagem no WhatsApp, você pode colocar num slide para os alunos copiarem, imprimir, que ficar mais fácil. Aqui, eu só preciso acessar aqui em cima, tem o Join Code, se ele pedir um código de acesso, seria esse código. Como eu liberei para vocês, eu acho que ele não pediu esse código, mandei o link já ia com o código direto. E a gente pode também, Member View, visualizaríamos aquilo que nós vimos anteriormente, que seria essa página, né, com todos os tópicos que tinham sido postados naquele grupo. Grupo e tópico vão ser duas coisas diferentes. O grupo é isso aqui, em que você pode visualizar todos os tópicos separados. E a gente pode também configurar, de novo, as coisas sobre o grupo, bloquear membros, ativar ou desativar, configurar a frequência de notificações. Então, você quer receber uma notificação toda vez que um aluno novo enviar um link, ou você enviar um vídeo, ou você quer receber uma notificação uma vez na semana, e assim você recebe o conjunto, né? Também existem essas possibilidades. Quando a gente volta para cá, ele já cria esse tópico automático, que é o tópico Hello, I am. Esse é um tópico template, a gente pode até clicar nele e alterar o que está aqui. Então, cliquei no tópico, eu posso apagar, né? Tem aqui o símbolo de lixeira, a gente pode editar, tem um símbolo do lápis. Ou vamos voltar para cá para o grupo teste e criar um novo tópico. Então, eu vou aqui, mais tópico. Eu gosto sempre de destacar a questão sobre como a parte do letramento digital, ela é muito... letramento digital no sentido de compreender a utilização, né, de um recurso, ela é muito visual. Quem de nós nunca precisou ensinar uma pessoa bem mais velha a utilizar um recurso e você precisa sempre falar para a pessoa, olha, clica aqui nesse botão no formato de tal coisa, né? Então, ensinando a minha avó, por exemplo, a salvar um contato. Falei para ela, olha, agora você vai clicar aqui no OK, tá vendo? Tem um OK ali na tela. Então, é importante também, às vezes, a gente destacar isso para os alunos. E para nós, né? Então, o botão mais tópico. Então, para eu adicionar um tópico, vou adicionar esse tópico, coloco um título, uma descrição. Essa descrição pode ser um texto mais longo, pode ser as instruções daquilo que os alunos precisam fazer. E nós podemos adicionar mídia.
que aqui pode ser imagens que você salvou, imagem, né, do Google, algum vídeo que a gente gravou aqui, posso adicionar um GIF, que foi o que eu fiz, né, nesse que nós fizemos aqui juntos. Nós podemos também colocar outros links, o que é sempre legal. Se eu vou trabalhar com um gênero textual, um gênero específico, então o aluno precisa gravar um comercial, né, então uma espécie de comercial em áudio pequeno. Posso colocar ali também links de como que eu estruturo esse gênero. E a gente define o nosso tempo máximo, que seria 10 minutos, ou menos, 15 segundos. E aqui nós temos as configurações. O tópico está ativo, ele já está funcionando. Como que os alunos podem responder? Então, os comentários podem ser vídeo e texto, ou apenas vídeo, ou apenas texto, ou não ter comentário, as legendas e a data de início e data de término. Então, essas são configurações importantes também para que a gente possa ter tudo funcionando certinho. E temos mais aqui opções, permitir que os alunos adicionem links, permitir que eles gravem o vídeo e editem esse vídeo depois, adicionam uma figurinha, adicionam uma imagem no vídeo, tudo isso vai funcionar aqui também. E a questão das câmeras. E a gente vai salvar e pronto, se os alunos já forem adicionados ao grupo, a partir daquela configuração que nós fizemos anteriormente, eles já poderão acessar esses tópicos. Eu sempre fiz o uso dessa plataforma juntamente com o Google Classroom. Mesmo antes da pandemia, já usava o Classroom, colocava o link no Classroom, anexava as instruções no próprio Classroom e os alunos acessavam, faziam a atividade e entregavam para mim no Classroom. E assim todo mundo visualizava aqui. O que é legal é que também temos essa possibilidade de criar uma atividade em que o receptor desse vídeo, desse áudio, não é só o professor. Não é só o professor que vai avaliar, que vai visualizar, entender um pouco mais sobre o desenvolvimento desses alunos, é também os colegas. Quando a gente pensa na discussão de tópicos, é sempre divertido porque eles vão, na verdade, ver um pouquinho sobre o grupo todo. Eu vou mostrar aqui um exemplo, que é um que eu criei no ano passado aqui. Eu criei apenas um tópico, na verdade, nesse grupo, que foi um trabalho com um grupo do secretariado executivo aqui na UEL. Eles utilizam um material didático voltado a inglês para negócios. E nós tínhamos uma lição que trabalhava com advertisement, que seria publicidade, propaganda. E nessa lição, nós criamos uma atividade em que eles precisavam gravar um comercial. Era um comercial bem curtinho, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Eles iam criar um produto, nós fizemos em etapas também. Criaram um produto em grupo, criaram recursos para esse produto. Então, esse é um produto que faz isso, isso e aquilo. Eu vou vender esse produto online, vou vender na minha loja física. Eles iam explicando para a gente, gravaram esse comercial depois em grupo, era uma atividade com objetivo oral, e disponibilizaram aqui, e aí todo mundo pode assistir depois, além de uma apresentação na sala. Então, a sala tinha o data show, então nós pudemos assistir o de todo mundo junto. Se não tivesse, eles também podiam assistir depois em casa. Vou pegar aqui esse exemplo da Bruna. Eles fizeram um comercial que tratava sobre uma garrafa, que era uma garrafa que tinha por objetivo, tipo uma garrafa da Tupperware, que tinha por objetivo você levar a sua própria garrafa e não ter tanto gastos com garrafas plásticas. E ficou bem divertido assistir isso junto com eles na sala de aula. We produce an average of 10 million tons of plastic per year. In just a year, a single person is responsible for throwing away an average of 156 plastic bottles, which will take 450 years to decompose. Also, many people try to avoid plastic by buying expensive glass products. Eu não vou colocar inteiro, mas vocês já conseguiram ter mais ou menos uma ideia, né, de como é possível utilizar essa plataforma para usos no sentido de desenvolvimento oral. Como professor, você pode também responder os alunos depois de forma privada. E uma das vezes que eu fiz isso me levou muito tempo, vou ser bem sincero, mas foi divertido. Justamente porque eu não conhecia esses alunos. Eram alunos que não ligavam a câmera. Eram alunos que eu só fui vê-los a partir do uso dessa plataforma.
Então, eu gravei também um vídeo para eles, para deixar claro que eu tinha assistido o vídeo, ou sempre fazendo referência a algo que eles comentaram no vídeo, e no final também dando algum feedback na atividade, então sobre vocabulário, sobre dicas de estrutura. E esse vídeo pode ser enviado também ali na plataforma para que todos assistam, ou de forma privada, você pode enviar pelo Classroom, ou ali dentro do próprio Flipgrid, que também gera um link, e só o aluno vai poder assistir. Então, tem esse lado, né, também não é apenas a disponibilização do conteúdo, mas também o lado do professor depois. Tudo bem? Eu vou passar aqui para a próxima, senão a gente não vai ter tempo. Mas espero que vocês depois possam fazer bom uso desse recurso, que sirva para vocês aí nas diversas possibilidades, né? Então, existem várias possibilidades e a gente precisa sempre fazer esse conjunto. Pensar no que eu posso levar para a sala de aula, qual o motivo, o que a gente pode fazer com isso. Para habilidade de escrita, eu separei alguns. O primeiro é também um site bem simples. Esse também não requer uma conta, não requer nada tão específico assim. The Most Dangerous Writing App. Apesar do nome estar em inglês, novamente nós estamos em um grupo em que existem pessoas ensinando idiomas diversos, né? Nós podemos utilizar para qualquer idioma, inclusive para quem faz ensino de língua portuguesa. Esse site foi desenvolvido pensando em escrita, então para pessoas que precisam desenvolver escrita de forma geral, então jornalista, alguém que trabalha, né, com autoria de textos literários, e também pode ser levado para a sala de aula. Eu gostaria também de fazer esse momento com vocês, de vocês fazem primeiro, e aí depois eu demonstro aqui como foi que eu utilizei. Então, vou mandar o link para vocês aqui no chat também, tá? Colocando o link aqui no chat, vocês podem salvar e depois utilizar. Ele funciona da seguinte forma, então, novamente, um site bem simples, a gente primeiro configura o tempo, então ele tem aqui um mínimo de minutos ou palavras. Então, 75 palavras ou 3 minutos é o mínimo que nós temos aqui, tá? Vamos fazer um bem rapidinho, eu só vou mostrar como funciona e vocês fazem aí e a gente visualiza como ficou. E aí nós podemos clicar aqui nesse botão vermelho, Start Writing Without Prompt. Okay? Esse prompt que ele está aqui seria uma ideia, você precisaria escrever um texto sobre um tema específico. O botão vermelho para a gente só escrever sem nenhuma temática específica. Definir ali o tempo mínimo de 3 minutos e agora eu vou clicar no botão Start. Nada acontece, porque agora a gente vai começar a escrever. O objetivo é o seguinte, eu preciso escrever sem parar. Se você parar por 3 segundos, você perde tudo que você escreveu. Então a tela fica vermelha, fecha tudo, você não pode fazer mais nada com esse texto. Nas versões iniciais, realmente não dava para fazer nada, então era um desafio. Se você parasse de escrever por 3 segundos, a tela ficava vermelha e fechava, não aparecia mais nada. Nessa versão de hoje, existe a opção de você salvar o seu texto no final, no formato doc. Eu utilizei em ambos os momentos. Né? Há um tempo atrás, no presencial, numa sala de aula, em que os alunos estavam ali com o celular, alguns com notebook, era já no ensino superior, então tinha essa possibilidade. E se eles parassem de digitar, eles perdiam tudo. Então, num grupo de 20 pessoas, no final, apenas 8 tinham o texto lá, porque vários se perderam no meio do caminho e o texto foi embora. Então, a gente pode começar aqui a digitar. Vou começar a digitar o meu texto. E o objetivo era ir mesmo com erros de digitação, com erros de vocabulário, não sei uma palavra, digita em português, era para a gente praticar a escrita. Eu parei por 3 segundos, ele já fechou. Então, ele dá ali a oportunidade para que eu salve, né? Então, tem um botão aqui embaixo, exportar doc, ou começar do zero. Preciso começar novamente. E aí a gente começa a digitar novamente. Uma ideia para esse tipo de recurso é você colocar um tema e pedir para que os alunos escrevam sobre esse tema. E nisso a gente desenvolve o uso de vocabulário, o uso de estruturas específicas. No momento, nós estávamos trabalhando estruturas sobre o passado. Eles precisavam contar uma história, qualquer história. Então, pensa na história primeiro. Pensou? Tá. Aí a gente começou a fazer a atividade, começamos a escrever a história, e no final a gente, olha, teacher, eu estava escrevendo e eu não sabia tal palavra. Revisamos em grupo.
ou no final você pode criar um documento compartilhado, um espaço compartilhado em que todo mundo cola o que eles produziram, e assim a gente revisa em grupo, ou a gente dá risada do que a gente escreveu ali mesmo. Pode ser um momento também de descontração ali para os alunos, mas com o objetivo de praticar a escrita, sempre olhando para quais objetivos a gente pode tirar a partir desse recurso. Joyce, você tem comentário? Eu tenho um comentário, uma pergunta, Renan. Se o objetivo é escrever, por que usar de tanta velocidade? Isso pode causar uma pressão muito negativa nos alunos. Sim, é justamente porque esse recurso não foi elaborado para a sala de aula. Eu utilizei de forma adaptada, para a gente poder escrever rapidinho, criar algo ali do nada, deixar fluir mesmo que eles não soubessem uma palavra, mesmo que eles não soubessem, teacher, não lembro como faz essa estrutura aqui, no passado eu coloco didn't e o verbo no passado, para que no final nós pudéssemos revisar isso junto, só para deixar fluir. Mas a plataforma tem como objetivo o pessoal que quer desenvolver escrita criativa no geral. Mas eu trouxe para a sala de aula com outro propósito. Foi divertido, para alguns assim foi horrível, teacher, eu odiei, perdi todo o meu texto, eu não gostei, eu não consegui. Eles começaram do zero, tinha alunos que perderam tempo, começaram a escrever de novo, tinha só uma linha no final. Então, é mais para um momento em que você precisa deixar claro as regras ou não regras, né? Então, você pode escrever de forma livre e depois a gente revisa, e para que a gente possa fazer uso desse recurso, que, novamente, não é um recurso voltado para a escola, mas podemos adaptá-lo para a realidade da sala de aula. Eu acho que a gente está um pouquinho apertado ali no tempo, então depois vocês podem explorá-lo ali da forma que vocês conseguirem, tá? Não vou fazer vocês criarem um texto para ser utilizado aqui. Quem conseguiu, joga aí no chat e a gente visualiza o que vocês escreveram. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide. Ok. Um outro recurso que também pode ser interessante para o desenvolvimento da escrita, e ele também pode ser adaptado para que nós façamos uma atividade colaborativa de forma oral, é o Miro. Não sei se vocês já utilizaram esse recurso, se conhecem. Ele também não tem um propósito específico educacional. Ele foi desenvolvido inicialmente para ser um espaço colaborativo para o trabalho de diversos tipos, diversos contextos profissionais diferentes, mas pode ser utilizado na sala de aula. Assim como o Jamboard, que eu acho que muitas pessoas acabaram utilizando durante a pandemia, né? Então, o Jamboard permitia a criação daqueles quadros brancos colaborativos, em que todo mundo podia desenhar, escrever, colocar uma imagem, o professor poderia fazer um espaço em que os alunos respondem. O Miro também tem essa função, mas ele é um pouco mais amplo. Então, você pode criar muitas coisas ali dentro, criar também um mapa mental, escrever histórias, a gente pode fazer como está sendo feito ali naquela imagem que está sendo passada, em que cada um contribui com uma parte. Ali nós temos um cronograma semanal, né? Então, as ideias ficam a partir daquilo que você está trabalhando e dos objetivos que você estabelece para suas aulas, mas elas podem ser amplas, né? Eu trouxe um exemplo de Miro, esse aqui, bem simples. Posso também mandar o link para vocês. Deixa eu copiar o link aqui e mando para vocês aí no chat, quem conseguir acessar depois. Só que essa função já é uma função que eu precisaria cadastrar o e-mail dos alunos, precisaria criar ali um login para eles, para que eles possam usar. Então, esse link, possivelmente, vocês não vão conseguir editar. Vocês podem apenas visualizar. Ele pede que eu crie uma conta paga para que eu possa utilizar dessa função. E aqui a gente pensou um pouquinho, né, sobre os níveis de letramento digital. Então, nós tínhamos ali a competência digital, os usos digitais, até que a gente possa chegar ali na transformação digital, que seria o nível 3. Então, você pode criar uma imagem desse tipo também e ir desenvolvendo ali com os alunos. São inúmeras possibilidades. Quando a gente acessa aqui a página inicial do Miro, ele já mostra para você vários templates. Então, você não precisa também criar algo do zero. A gente pode utilizar algum que está ali e adaptar para a nossa aula, né? Ele já monta o template para você e você vai digitando o que você quer em cima. Para trabalhar com vocabulário é muito legal, porque você pode misturar imagem com texto e todo mundo pode colaborar junto.
Eu criei uma vez uma atividade em que nós fizemos uma lista de vocabulário da lição que nós estávamos trabalhando. E nessa lista de vocabulário, cada aluno ou par precisava colocar a definição de uma palavra, criar exemplos, colocar imagens e explicar para os colegas. E no final nós tínhamos uma lista inteira que foi feita de forma colaborativa, todo mundo tinha acesso, e foi bem divertido olhar as imagens que cada um escolheu, o exemplo que cada um criou, né, o tempo que eles levaram para criar aquilo, alguns explicando depois, foi difícil achar uma imagem para explicar essa palavra ou esse termo. Então, novamente, são propósitos diversos, a gente só precisa tentar adaptar isso para nossa realidade. Algumas outras ideias, já finalizando, pensar nas plataformas que a gente já utiliza e adaptá-las para o uso nesse contexto específico de recursos para o uso oral, para o uso de escrita. O recurso pergunta, no próprio Google Sala de Aula, muitas vezes os professores acabam deixando ele um pouquinho de lado. Então, ele pode ser usado para criar um fórum, e nesse fórum, novamente, podemos escrever sobre um tema, podemos trabalhar vocabulário, trabalhar estruturas gramaticais, os alunos podem expor a opinião deles sobre algum tema. Eu tive um trabalho também que, no final, nós íamos de volta no comentário do colega e comentávamos um pouquinho mais. Então, a gente criou algo parecido com uma postagem no Facebook, em que você tem os links, você acessa, e depois você escreve o que você achou sobre aquilo. Isso não se perde. Podemos trazer isso de volta, ter uma aula ali para revisar o que está ali em cima, ou praticar aquilo e depois ter um feedback específico, um feedback personalizado ali do professor, de forma privada, né? Isso também é uma possibilidade dentro do próprio Classroom. TikTok, Instagram, que são redes sociais que não tem muito, não fazem muito parte da realidade da sala de aula, também podem ser adaptados para o que a gente faz dentro da sala de aula, pensando aí em objetivos específicos, né? Aquilo que eu comentei antes com o Flipgrid, que é uma plataforma desenvolvida especificamente para o uso, né, num contexto profissional e no contexto educacional, a gente pode fazer num contexto mais amplo, que seria o TikTok. Os alunos podem criar um vídeo que eles disponibilizam no seu próprio perfil, se eles se sentirem à vontade. Existem também essas possibilidades. O WhatsApp tem um recurso de áudio, que é algo tão normal para a nossa realidade, mas que pode ser adaptado para um uso de sala de aula, para um uso educacional, né? O Telegram tem um chat de voz que funciona de forma gratuita, e eu vi professores usando no momento da pandemia também, funcionou muito, professores que estavam dando aula a partir desses recursos também. E algumas outras sugestões são o Peer Deck. Não vai dar tempo de eu mostrar ele, mas quem puder explorar depois, o Peer Deck, ele permite que você crie slides, assim como esse que eu criei agora, mas eu usei como uma outra plataforma, mais interativos, com perguntas que os alunos acessam, e eles votam, e eles fazem um desenho, colocam uma imagem. O Playposit, que já permite que você faça isso com vídeos. Então, você pode utilizar um vídeo do YouTube, aí você seleciona uma parte do vídeo, o vídeo vai pausar e tem uma pergunta para o aluno responder. Pode ser respondida de forma escrita, pode ser múltipla escolha. O Padlet, muita gente conhece, né? Já vi ser usado bastante, também um mural colaborativo. E o WordWall. Tudo isso a gente pode adaptar para os nossos objetivos dentro do nosso contexto. E eu acho que tem mais uma coisinha. Deixa eu ver. Sim, eu tenho só mais uma coisa, antes da gente fechar. Que é um último desafio para vocês. Eu iria fazer também o desafio da escrita, mas ia ficar um pouquinho corrido, então tenho esse último desafio. Vocês aceitam esse último desafio? Ou a gente já está cheio, a gente não quer mais? Chega de informação. Vamos lá, então. Perfeito. Bem simples, com aquele link que eu mandei antes, do Slido, eu vou mandar ele de novo aqui, porque eu mandei bem no comecinho. Tá? Vou aguardar vocês entrarem, eu acho que esse pede um nome apenas, não pede mais nada além do nome. Deixa eu mandar aqui de novo o link do Slido. Vocês podem acessar também pelo QR Code ou pelo link que eu estou mandando agora, não tem diferença, vai dar certo de qualquer forma. É um quiz com 4 perguntas bem simples. Essas 4 perguntas são só para a gente entender aí se o pessoal não estava dormindo durante a fala, né? Estava todo mundo prestando atenção.
Brincadeira. Então, só aguardar um minutinho, vocês entrarem. Ok. Podemos começar? Esse recurso que eu estou utilizando no slide, pessoal, para quem tem curiosidade depois, chama-se Slido. Também naquele sentido de ser uma plataforma que tem a parte gratuita e a parte paga, né? Então, a gente usa o máximo que a gente pode aí da parte gratuita, e ele permite que você faça esses quizzes dentro de um próprio slide, coloque perguntas, né, para os alunos responderem. A vantagem também, existe uma outra plataforma que faz nuvem de palavras, que é o Mentimeter, que eu acho que muita gente conhece. A vantagem do Slido é que você não precisa sair do seu slide para que isso ocorra. Então, você faz tudo dentro de um ambiente só, e não fica aquela troca de tela. E é algo normal da nossa realidade no remoto, mas que facilita de certa forma, tá? 4 perguntas, bem rapidinho, são 30 segundos máximo para responder cada uma, e realmente são perguntas bem simples. Vamos lá. Então, 30 segundos aí na primeira pergunta, a pergunta aparece na tela de vocês. A partir do exposto nesse encontro, o que é letramento digital? A gente falou bem lá no meio, saber usar os recursos digitais apenas, saber ler textos em meio digital, utilizar, compreender e construir conhecimento a partir de recursos digitais, ou escrever textos em plataformas digitais. 5 segundos, hein? Acho que tem algumas pessoas ali que não responderam ainda. Ok. Claro que vocês podem configurar um tempo maior, não tem problema. Ok, então a maioria respondeu utilizar, compreender e construir conhecimento a partir de recursos digitais. Perfeito. Pergunta número 2, também 30 segundos. Quais são os níveis de letramento digital citados pelos autores? Martin e Kruziek. Competência digital, análise digital, transformação, uso digital. Cinco segundos. É na pressão, é no finalzinho, a gente já... Ok. Então, nós tínhamos ali a competência digital, o uso digital e a transformação digital, ok? Lá naquela imagem que eu mostrei para vocês, estava de cima para baixo. Então, a gente começava com 1, 2 e 3, né? Então, a gente estava fazendo de forma inversa. Pergunta 3. Qual recurso mencionado hoje, tem que corrigir ali, permite a gravação de vídeos e a organização deles em tópicos? É o Classroom, o Slido, o Miro, o Flipgrid ou o The Most Dangerous Writing App? Ok, faltam 2 pessoas. Essa foi bem fácil, né? Então, o Flipgrid, ok? Para gravação de vídeo e organização desses vídeos em tópicos, nós temos o Flipgrid. O Slido é essa plataforma que nós estamos usando agora para esse quiz. E o Miro foi uma das últimas ali que eu mencionei para murais colaborativos, para quadro colaborativo. Eu acho que essa é a última. Qual dos recursos mencionados hoje permite a criação de quadros colaborativos? Eu acho que eu dei a resposta. Para quem não mutou aí a chamada nos últimos 10 segundos. Ok. Perfeito. Então, o Miro e o Jamboard. Ok? E para fechar, nós temos ali o nosso score. Então, a Cíntia está em primeiro lugar, ela respondeu tudo certinho, mais rápido na resposta. Mas é só mesmo para a gente poder brincar um pouquinho aqui no final, né? As perguntas muito fáceis, podiam ser perguntas mais difíceis, não ia ter problema. E eu agradeço bastante o convite, agradeço a participação de vocês. Novamente, foi algo mais simples, voltado para essa questão mais prática, para a gente pensar um pouco
sobre letramento digital, sobre os nossos desafios na sala de aula e sobre a nossa própria formação, né, que é uma formação que a gente vai estar sempre aí, né, o professor nunca está pronto completamente. E eu deixo aqui as referências utilizadas e agradeço novamente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Acho que agradecemos, Renan, a sua disponibilidade, né, em participar aqui conosco hoje, trazer tantos recursos. Vários deles eu não conhecia ainda. Também não. Né? E eu até coloquei uma pergunta ali no chat, que é a pergunta também da Ana Carolina, né? Isso, sobre o The Most Dangerous Writing App. Como é que a gente consegue reunir depois as respostas dos alunos para poder dar feedback? O que a gente pode fazer, sim. Inclusive, eu vou ligar isso com uma outra pergunta, que foi sobre o tempo. Quem tiver desconfortável sobre o tempo, a gente pode configurar para mínimo de palavras. Então, tem um mínimo lá de 72 palavras. A plataforma ela vai fazer o seguinte, se você parar de escrever em 3 segundos, ela fecha tudo. Mas o mínimo de palavras, ele é definido, e a gente pode colocar um mínimo alto, então ele só vai finalizar, né, e salvar tudo quando chegar nesse nível, um nível baixo. E a gente pode colocar um cronômetro próprio, ou deixar os alunos livres. No final, pode ser feito o seguinte, o que eu tinha planejado para fazer com vocês, era para que nós tivéssemos um tempinho, e pudéssemos colocar as nossas respostas num arquivo aqui. Então, no final, ele gera para o aluno um arquivo, né, próprio, o aluno pode copiar as respostas ali desse arquivo e colar em algum lugar que você mesmo, professor, definiu. Então, lá na resposta, na pergunta, no Google Classroom, no chat do próprio Meet ou da plataforma que você estiver utilizando, né? Ou ele pode mandar no grupo do WhatsApp, ou num documento que a gente criou. Esse era o documento que eu criei ali para vocês, deixei as caixinhas, cada um podia colar o seu, e depois a gente visualiza o de todo mundo, ou manda apenas para o professor, né? Essa plataforma eu utilizei com um objetivo mais de revisão e não avaliação. Então, foi um objetivo mais da gente utilizar a plataforma para as habilidades escritas e, no final, revisar o que nós produzimos e realmente ter um momento ali até de descontração, porque os alunos puderam brincar, eu não sabia tal palavra, escrevi em português, aí tinha um texto todo em inglês e uma palavra em português no meio, ou errei isso aqui, ou fiz vários erros de digitação. Então, foi mais nesse sentido. Então, essa é uma possibilidade. Um documento, o grupo do WhatsApp, o chat aqui no Meet, se for uma aula online, se for na sala de aula presencial, enviado no grupo, né? Então, pode ser dessa forma também. Olha, obrigada. Sem problemas. E a gente tem um tempinho aqui para a gente conversar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário. Joyce. Então, eu já havia comentado com a Cíntia que eu tenho um compromisso agora no México, uma reunião que está agendada há muito tempo, mas eu não gostaria de sair sem antes agradecer mais uma vez, né, em nome do nosso grupo, e fazer uma única pergunta que eu fiquei me questionando ao longo da apresentação, que todos os recursos foram estrangeiros. Não existem recursos nacionais, não existem plataformas, aplicativos. Como nós temos, eu até estava comentando isso com a professora Michele, eu tive esse mesmo questionamento por uma professora no programa de pós aqui, e ela é professora de língua portuguesa, e ela nos questionou no seguinte: muitos dos recursos são estrangeiros e nós sentimos faltas de recursos ou materiais ou espaços para disponibilização de recursos em língua portuguesa. Esse foi o questionamento dela. E justamente porque nos recursos de língua inglesa nós temos pessoas do mundo todo produzindo, então às vezes nós temos um número maior, mas eles existem, mas não temos na mesma quantia do que esses recursos, ou mais disponíveis, ou amplamente acessíveis. Ou aparentemente gratuitos, né? Ou aparentemente gratuitos. Perfeito. Esse recurso mesmo
que a gente falou do Flipgrid, ele começou com um grupo de pessoas que criaram um recurso para a educação, e isso foi aumentando até que vai uma empresa maior e compra esse recurso, e depois ela transforma aquilo num recurso pago. Então, hoje ele pertence à Microsoft. Então, geralmente é isso que está acontecendo muito nesse mercado de recursos educacionais. Um grupo de professores vai lá, cria um recurso, e às vezes não dá para sustentar, uma outra empresa vai, compra, ou o recurso se perde. Então, nós ainda temos essa dificuldade no acesso, né, justamente porque demanda uma quantia, um investimento, né, no sentido financeiro para que isso possa ocorrer. Ok, Renan, mas nós temos produtos nacionais, sim ou não? Eu conheço poucos voltados para a língua inglesa, mas sim, sim. Ou espaços de disponibilização de materiais, geralmente são mais esses que eu encontro. Um grande aprendizado que eu tive no LabLínguas, no ano passado, numa oficina, foi a plataforma nacional, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que existe há mais de 30 anos, que a gente trabalha, os meus alunos, eu apresentei, e eles dão aula nessa plataforma, que é uma produção, então, de colegas de pesquisa brasileiros, né? E ela cada vez tem se aprimorado mais, né? Então, eu fiquei me perguntando agora se, além disso, não haveria também outras coisas que eu desconheço. E como vocês são mais da área, né, eu gostaria muito de ter acesso, porque eu trabalho nessa perspectiva do letramento enquanto competência, né, ele não é uma capacidade. E esse letramento da língua, da cultura, ele é crítico, ele é decolonial, ele foge dessa visão eurocentrista, né, ou de uma única língua que seria mais acessível. Então, todos esses questionamentos a gente se faz. O uso do recurso nunca é inocente, nunca é neutro, né? Sim. São escolhas políticas que a gente faz. Então, eu gosto muito de privilegiar e de conhecer. Aí foi essa a meu insight aqui de perguntar. Então, para ti, que é um cara que deve fazer muito isso, muita pesquisa, o que nós teríamos de aplicativos nacionais para trabalhar línguas? Temos ou não? Eu utilizo mais esses tipos de aplicativos que são de fora, justamente porque eles já estão em língua inglesa. Então, para os alunos, acaba sendo um momento de utilizar a língua também para utilizar o aplicativo. Mas, realmente, eles são mais aplicativos que estão sendo desenvolvidos lá fora, né? E tem essa rede de colaboração maior, justamente porque são desenvolvidos lá fora. Eu acho que muitas vezes falta divulgação, porque eu mesmo não conhecia o RPN, né, que é a rede nacional, que é a Sala Café, Conferências Acadêmicas Federadas, e é muito bacana. Então, eu acho que falta também divulgação e a gente conhecer mais a nossa história, a nossa produção, né? Mas muito bacana a tua apresentação, a gente agradece. Eu vou fechar meu mico, vou me retirar, e tem mais uns minutinhos aí para vocês finalizarem, né? Muito obrigada, Renan. Obrigado eu, Joyce. Vou só complementar um pouquinho do que a Joyce falou. Eu também realmente não conheço muitas plataformas, né, brasileiras, mas numa das oficinas que a gente teve aqui no LabLínguas, com a Jéssica e com a Morgana, sobre gamificação, se a Jéssica estiver por aí, quiser falar um pouquinho, a Jéssica, que é da Argentina, ela trouxe algumas plataformas de gamificação, né, uma espanhola, não foi, Jéssica, se eu não me engano, e que tem várias línguas, né, que você pode adaptar, mas realmente brasileiras eu também não conheço muitas. Sim. Apesar de termos alguns aplicativos, como a fábrica de aplicativos, né, que a gente pode criar os aplicativos e tudo, mas assim, já prontos, disponíveis, eu acho que a gente ainda carece. A gente tem muito recurso educacional aberto. Até o professor Lefa, né, ele tem uma página, né, eu esqueci agora o nome do projeto dele, mas esse projeto... Não é o Tela? Esse, exatamente. A minha tese está lá, inclusive. Isso, então. E aí lá você tem vários objetos, né, virtuais de aprendizagem. Mas, assim, a Jéssica... Desculpa, a Jéssica levantou a palavra, a mão, ela está aqui, mas eu acho que no nosso caso é mais importante ainda, Renan, a gente refletir, porque as línguas ocupam um lugar ainda muito elitizado, muito assim, por isso que eu trouxe lá no início aquela discussão do contexto público e privado, não é?
o uso que a gente faz acaba tornando, às vezes, um objeto mais distante ainda, e a gente quer trabalhar línguas como um conhecimento amplo, abrangente, emancipatório. Senão a gente entra nessa educação bancária que tanto Paulo Freire falava, e as línguas, com a história da pandemia, reforçaram um pouco esse objeto de consumo, né? Então, eu acho que usar os recursos da Bacana, conhecer é fundamental, mas a gente ter esse olhar, né? Esse olhar sempre crítico a respeito do que a gente faz. E aí a Jéssica está aí, quer falar, Jéssica, por favor? Sim, tudo bem. Obrigada, Joyce. Sim, é verdade, nós falamos com a Morgana sobre alguns aplicativos para gamificação, e EducaPlay é um aplicativo, uma plataforma, na verdade, espanhola, e é também um repositório de jogos educativos, e ele está disponível em espanhol, francês e inglês. Mas eu também, quando estava ouvindo a Joyce, fiquei pensando que, na verdade, não temos aplicativos ou plataformas latino-americanas. A maioria delas são criadas nos Estados Unidos ou na Europa. Então, eu acho que é uma questão regional que não tem muito desenvolvimento ainda. Acho que seria também, se alguém tiver disposição para criar alguma plataforma ou alguma iniciativa, talvez de alguma universidade, seria uma boa opção ter isso. Excelente. Eu vou me retirar, então, tá? Tudo bem, mas com essa ideia da gente não reproduzir tanto, né? Antigamente, a única tecnologia eram os métodos, e a gente fazia o método Perroquet, em francês, a gente dizia, que era um repeteco, um papagaio, o método Perroquet. A gente não pode transformar isso agora nas tecnologias, nós também sermos meros reprodutores. Né? Eu acho que depende também de como que a gente usa a tecnologia, não só a tecnologia que a gente está utilizando, isso é importante, mas eu acho que o uso que a gente faz é mais importante ainda, né? Quando a gente se apropria daquela tecnologia e transforma para a nossa realidade, como o Renan falou, né? Aquela tecnologia não foi pensada para ensino de línguas. Não gostei do pega-ratão ali, né? Que eram presas, porque eu fiz o certo, digo, mas isso é pegar o aluno e dar uma rasteira, entendeu, Renan? Mudou a ordem, eu tinha respondido certo, né? Mas foi barato, viu? Muito obrigada. Beijo, uma boa tarde para vocês. Tchau. Eu acho que essa fala da Joyce é muito, muito importante, por isso até eu comentei sobre esse tipo de prática que está ocorrendo agora, de nós temos, às vezes, grupos que criam um recurso e esse recurso depois, para que ele possa ser utilizado, ele precisa de financiamento. E, às vezes, uma empresa maior vai lá e compra. Né? Nós estamos aqui numa plataforma que é o Google Meet. Não é uma plataforma gratuita, se a gente for pensar, né? A universidade, ela compra de licenças para que a gente possa ficar aqui mais de 60 minutos num grupo de pessoas. E isso tudo tem alguém por trás, tem alguém ganhando muito dinheiro com isso. Então, é sempre esse... A gente não pode ser alheio, mas a gente também tem que ter essa desconfiança, né? O Google investiu muito dinheiro na plataforma Workspace e, por muito tempo, essa plataforma foi gratuita para as universidades e para as escolas públicas que se cadastraram no programa. E, a partir do ano passado, eles simplesmente reverteram e falavam, olha, a partir de tal mês, vocês precisam comprar a licença. E a licença custa tanto por aluno. Então, a partir do momento que eles já tinham um banco de usuários super grande, as universidades tinham que passar a desenvolver, a pagar por esse uso, e muitas delas disseram, não, a gente não consegue, então a gente vai criar a nossa própria. E aí a gente começa a ter alguns movimentos. Então, esse momento de refletir também sobre quem está por trás também é importante. Mas a fala da Joyce, eu conheço poucos recursos feitos no Brasil, alguns são recursos específicos para um objetivo. Tem uma plataforma que depois eu vou lembrar que ela tem o objetivo de trabalhar variações linguísticas e tem gravações de vários espaços, de várias pessoas, de vários momentos, vários lugares do Brasil, e as pessoas gravam uma pequena frase para colocar lá, para explicar, olha, aqui a gente fala dessa forma.
o nosso sotaque é esse e essa palavra aqui significa tal coisa. E é super legal, porque é um recurso que tem um mapa, você vai clicando, né, e não dá para usar no sentido da variação linguística, mas é uma coisa isolada aqui ou ali, então precisamos, como eu comentei no comecinho, essa luta também, para não deixar de usar, compreender, trabalhar e não aumentar ainda mais essa diferença entre recurso e formação na escola e universidade privada e recurso de formação na escola e universidade pública, né? Eu ouvi de uma professora recentemente comentando que o quadro e o giz ainda é muito útil, e eu concordo, eu uso o quadro e o giz, ainda é um recurso, uma tecnologia muito útil, mas se a gente simplesmente utiliza dessa fala de eu não quero usar os recursos digitais porque o quadro e o giz ainda é muito útil, a gente ainda não está dando possibilidade para que os nossos alunos também tenham acesso. E não só acesso, mas no sentido do letramento digital crítico, né? Dessa participação no mundo real. O exemplo que eu dei do Pix, uma pessoa que não tem um Pix, hoje ela fica à mercê do TED ou ela fica à mercê do dinheiro físico. E a gente viu como o dinheiro físico também ele está sumindo, né? Então, tem momentos que a gente tem esse tipo de dificuldade. Eu não consegui comprar uma fruta na feira porque não tinha dinheiro físico. E a moça da feira me falou, eu não aceito cartão. Falei, então, eu não vou poder comprar porque eu não tenho dinheiro físico. Então, é um exemplo bem bobo, mas que explica um pouco de como as tecnologias estão presentes em diversos momentos das nossas vivências, né? E como estar alheio a elas pode nos trazer algumas consequências, mas sempre de forma crítica, sempre de forma crítica. Cíntia, você tem mais algum comentário? Será que o pessoal tem mais alguma pergunta? Vou deixar aberto, Andressa, também, se quiser complementar alguma coisa, alguém tiver uma pergunta. Vou só mencionar que eu coloquei aqui que o Carlos pediu se a gente ia disponibilizar os links que você usou hoje, né? E aí eu compartilhei com eles e com todo mundo aqui o site do Lab Línguas. A gente tem uma página que é só com sugestões de tecnologias, né? E aí eu até percebi que o link que está lá, ele está quebrado, então eu vou ter que vou consertar lá a página, mas o link, na verdade, é esse aqui, é o Wakelet, que é uma ferramenta que eu também gosto de usar bastante, né? Que é parecida com o Padlet, e aqui eu já incluí várias ferramentas que eu utilizo, inclusive o Flipgrid está lá. Aí eu vou incluir as outras, tá? Se você me permitir, Renan, que você trouxe hoje, que não estão, que aí fica o acesso a todas as tecnologias. Claro, eu agradeço muito, Cíntia. E se você me permitir de fazer o jabá, eu acho que é essa palavra que a gente usa, eu tenho uma página no Instagram que eu falo bastante desses recursos, claro. Às vezes tem algumas interações ali com o pessoal que me segue, e vou disponibilizar depois lá também na página. Eu até compartilhei o link da inscrição do nosso mini curso de hoje por lá. Então, quem quiser me acompanhar lá depois, às vezes eu acabo compartilhando um pouquinho, e muitos desses recursos e estratégias podem não ser até para a sala de aula em si, mas para nós, como professores, também para facilitar a nossa vida, que é uma vida com uma carga de trabalho muito alta, né? Então, o que puder facilitar, melhor, no sentido de gerenciamento também. Então, convido o pessoal a me acompanhar. Uma pergunta. Linguagens Dimas. Oi, boa tarde. Eu estou com um e-mail da escola. Meu nome é Jane, eu sou professora de língua inglesa e língua portuguesa. Eu conheci a Cíntia até numa formação também da Prefeitura de Itaboraí, da sala de leitura, né? E foi uma ótima surpresa te rever aqui, Cíntia. E comecei a me apaixonar esse letramento digital a partir do seu curso, né, do curso que você deu para a gente. Então, eu coloquei aqui no chat, não sei se vocês conseguiram ver, eu me lembrei quando você falou, vocês estavam comentando sobre plataformas, né, que desenvolvem jogos educacionais no Brasil. Tem uma plataforma chamada eFuturo, que foi desenvolvida por um professor, e ela é também modificada por professores que podem fazer um login, né, se cadastrarem e eles incluírem jogos diferentes de acordo com as suas disciplinas. Assim, eu lembrei, me veio à mente, porque na época logo
quando começou a pandemia, a gente ficou naquele turbilhão de informações, e eu fui procurar, né, pesquisar e tal, e achei a eFuturo, utilizei muitos dos jogos, mexi e incluí algumas alterações minhas também nos jogos, com os alunos adoraram, assim. São jogos assim, bem simples, né? É uma plataforma simples, não chega a ser tão avançada como essas que o Renan apresentou, né? Mas eu acho que também já contribui para os professores que estão aí aprendendo a lidar, né? Porque ela é muito fácil de utilização. Tá? Eu queria parabenizar, Renan, gostei muito do seu minicurso. Obrigado, Jane. Eu não conhecia o eFuturo, eu vou salvar aqui também e explorar depois. Obrigada por compartilhar, Jane, com a gente. Nada. Mais alguém quer compartilhar também alguma ferramenta que utiliza ou fazer alguma pergunta, algum comentário? Ó, o Carlos já está te seguindo, Renan. Perfeito. Vamos divulgar lá também na página do Lab Línguas. Sigam também a página do Lab Línguas e do Instagram e no Face. Eu já estou acompanhando o canal do YouTube de vocês, depois eu vou dar like lá na gravação. Maravilha, isso aí. Semana que vem a gente já coloca no ar. Mais algum comentário, pergunta? Não? Quando será o próximo encontro, Márcia? Pois é, boa pergunta. A gente está fechando a nossa agenda, porque a gente agora está num período vai começar um período de recesso na UF, mas a gente vai dar continuidade, com certeza. Nosso próximo encontro será provavelmente final de agosto, tá? Mas não deixa de seguir as nossas redes sociais. Eu coloquei o site, lá no site tem todas as redes, né? O Instagram, o Facebook, é nosso e-mail. Aí segue a gente que você vai sempre saber, e a gente também faz uma mala direta nesse formulário de avaliação que a gente pediu para vocês responderem. A gente pergunta se vocês autorizam, né, que a gente mande, porque sempre que a gente tem uma atividade, a gente manda um convite, né, para o e-mail de vocês para avisar. Joia? Qual o Instagram? Já vou colocar rapidinho. De cabeça eu não lembro. Mas eu acho que é Lab Língua GLE UF, se eu não me engano. Você pode procurar lá que você encontra. A minha assessora de Instagram é a Ingrid. É ela que cuida. Ai, obrigada, Renan. Obrigada, salvou aqui. Estava aberto aqui já. Inclusive, fiquem atentos que a Ingrid vai dar uma oficina sobre o uso do Instagram para ensino de línguas junto com o Canva. Então, é um recurso que também está sendo bastante utilizado aí por professores, né? Maravilha. Ai, que bom, Jane. Isso aí. Então, gente, vamos fazer uma fotinho só antes da gente terminar? Se vocês puderem abrir as câmeras, quem puder. Vou dar um print e vou fazer uma no celular só para garantir. E a gente, como a Joyce sempre fala, é o fotossouvenir. Ela que me lembra, e hoje eu lembrei. Então, vou tirar uma aqui no celular. 1, 2, 3 e... Já. E vou dar outro print aqui. Cadê? 1, 2, 3 e... Já. Obrigada, gente. Queria agradecer mais uma vez o Renan. Renan, muito obrigada. Foi ótima a sua palestra. Foi bom, muito bom conhecer, né, outras tecnologias. Achei muito legal você ter trazido a questão do letramento digital. O Martin é uma das minhas referências na minha tese. Eu utilizo, só que eu utilizo o artigo dele de 2008. Né? Mas ele traz aquele quadro, né, dos níveis do letramento digital. Então, foi muito bom revisitar esse material e conhecer novas tecnologias. Então, mais uma vez, assim, em nome do nosso projeto, eu agradeço aí. A Andressa pela sua indicação, pelo convite. Obrigada por ter aceito também. E você por ter aceito, ter participado, né, disponibilizado seu tempo para conversar aqui com a gente.
Eu agradeço novamente e parabéns pelas iniciativas. Eu vou continuar acompanhando vocês no Instagram também, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí para a gente aprender e colaborar juntos. Isso. E aí a gente mantém essas parcerias, né? Que eu acho que é importante, né? A gente sempre trabalhando junto para poder contribuir aí para essa formação, tanto inicial quanto continuada, né? De professores, para esse uso crítico das tecnologias, né? Porque é mais do que saber usar as tecnologias, mas é utilizar as tecnologias realmente de forma crítica, como você colocou. Então, agradeço a todos que participaram, aqueles que já nos seguem, né? Já há bastante tempo, aqueles que estão chegando agora, espero que continuem com a gente. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa tarde. Obrigada. Para sustentar nossos filhos. Até logo, tudo de bom, Cíntia, maravilhoso encontro. Ai, que bom, Carlos.